Olá pessoal, boa noite. Sou eu, José Mário, que vos fala. E temos aqui mais umas outras informações sobre o que o sistema religioso ensinou para vocês. Temos aqui uma passagem que Jesus fala para Pedro, né, que venha comigo, Pedro, eu lhe farei pescador de homens. É claro, né, que se você pegar pra um leigo, o que vai dizer? Ah, claro, Pedro é pescador, né, vai aprender a pescar homens. Porém, tem um ponto aí. Pescador de homens, eu vou informar para vocês o que era pescador de homens nessa época. Naquele tempo, o que vocês conheciam de evangelismo hoje, os rabinos já faziam muito tempo. Já tinha um sistema de integração com as sinagogas e tinha pessoas que já viajavam o país inteiro procurando talentos que dominassem bem os ensinos da Torá, porque cada família ele tinha por obrigação ensinar seus filhos nos escritos bíblicos, né? Como de casa, a educação vinha de casa. Era isso aí. E o que acontecia? Nesse interim, vinha rabinos de todos os lugares, pessoais levitas, sacerdotes, pessoal que é envolvidos no templo daquela época, no templo de Jerusalém, iam para o interior procurar crianças, fazer uma auditoria, uma audição, como no caso, né? E fazer perguntas. Quem dominava os escritos de Moisés, a Torá, né? Que é o Pentateuco. E então daí eles viam que tinha uma pessoa que era influente nisso, uma criança que era influente nisso, dominava os escritos. Essa criança seria patrocinada por eles o ensino, como se fosse uma faculdade no dia de hoje. Então, chegava aos 13 anos, a criança, se esse jovem tinha esse conhecimento, a vida dele estava feita. Ele fosse achado por um desses rabinos, a vida dele estava feita. Ele seria instruído como se fosse uma faculdade com uma bolsa de estudo. Porém, os que não conseguiam, dava os 13 anos, faziam o bar mitzvah, tinham que trabalhar, largar os estudos e trabalhar. Era o caso de Pedro, que foi sempre rejeitado por esses chamados pescadores de homens. Então, ele tinha que seguir a vida, né? No caso dele, seria um pescador, né? Naquela região da Galileia. Então chega um dia chega um mestre, um rabino chamado Jesus Cristo, e que faz para ele um milagre de peixes, que ele não pescou nada. E falava para ele: venha comigo, Pedro, e eu lhe farei pescadores de homens. Ele se lembrou quanto aqueles rabinos pescadores de homens o rejeitavam. E a vida de Pedro começou a mudar, né? Um homem que era rejeitado, um homem rude, né? Que era rejeitado, aparece o grande mestre que faz dele pescador de homens. E foi o que aconteceu na vida dele. Aconteceu tudo que tinha acontecido de ruim na vida dele. Negou a Cristo, passou por certas situações, né, psicológicas até, e Jesus confronta ele naquele dia, né? Tu me amas, Pedro. Então cuide do meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Era o legado que Pedro tinha. E até o fim da sua vida, até o martírio dele, ele foi um grande pescador de homens. Ele teve vários grandes seguidores, ensinou a muitos. Então esse é o propósito dessa passagem de pescador de homens, né? De um provavelmente um garoto que foi rejeitado pelos pescadores de homens, né? Se tornou um dos maiores pescadores de homens da história. Esse foi Pedro.